Nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos estudar, nós vamos meditar nesse texto bíblico, de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 52, onde Jesus realiza mais um milagre, mais maravilha, e usa de uma estratégia para tratar com os seus discípulos. Amém? E eu te convido a entender essa mensagem, a compreendermos essa mensagem, para a honra e glória do Senhor, tá bom? Versículo 45, Marcos 6, versículo 45 ao 52, vamos ler. A versão da minha Bíblia é Nova Versão Transformadora, pode ser que alguma palavrinha esteja diferente das dos irmãos, tá? Não, mas o sentido principal não vai ser alterado, irmãos, mas a versão da minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá bom? Versículo 45, logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. E os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Amém? Irmãos, para início da mensagem, eu gostaria que os irmãos gravassem essa palavra, coração endurecido, tá bom? Quando nós analisamos o contexto, o texto que antecede essa mensagem de Marcos 6, do versículo 45 ao 52, algumas passagens bíblicas anteriores e algumas passagens bíblicas após o texto, nós observamos que o Senhor Jesus precisava tratar na vida dos seus discípulos um sentimento esse que nós temos, um sentimento comum, sentimento que nós, falhos, temos. Amém? Nós já vamos entender qual é o sentimento. Observamos que no capítulo 6, versículo 14, conta a história da morte de João Batista, onde João Batista teve a sua cabeça retirada, servida num prato, os discípulos ficaram sabendo, foram atrás do corpo para sepultar. Na sequência, ocorre a primeira multiplicação de pães, onde os discípulos acompanharam Jesus nesse milagre, ali por volta do versículo 41, Jesus abençoa os pães, os peixes, e realiza um milagre e alimenta cerca de 5.000 homens. Se considerarmos mulheres e crianças, estamos falando de um milagre que provavelmente alimentou cerca de 17, 20.000 pessoas. Eles realizam esse milagre. E observe, os discípulos primeiro, com a morte de João Batista, uma situação difícil, uma situação de dor, de perca, de apreensão. Uma pessoa a qual eles conheciam, a qual testemunhavam a mesma fé que eles, foi morta de uma forma não muito comum. Então, eu tenho certeza que os discípulos ficaram um pouco preocupados. Mas na sequência, eles presenciaram um milagre, mais um milagre, multiplicação dos pães. Quando a gente olha na sequência, Jesus cura enfermos. Capítulo 6, versículo 53 na sequência. Jesus cura enfermos. Jesus ensina sobre pureza interior, ali no capítulo 7. Na sequência, Jesus também expulsa o demônio da filha de uma mulher que demonstrou humildade e fé. Ele realizou mais um milagre. Os discípulos estavam próximos, eles presenciaram isso. Na sequência, Jesus cura um surdo. No capítulo 8, acontece uma segunda multiplicação de pães, e Jesus, nessa ocasião,
multiplica pães para alimentar uma multidão de aproximadamente 4.000 homens, né? Sobram 7 cestos de pães. Os fariseus, ali por volta do capítulo 8, 11, os fariseus exigem um sinal da parte de Jesus, para que ele manifeste que ele realmente é o Filho de Deus, né? Capítulo 8, versículo 14, o fermento dos fariseus, né? Lembre-se daquela palavra que eu pedi para os irmãos gravar, coração endurecido, né? Fermento dos fariseus, irmãos. O objetivo não é pregar sobre todo o livro de Marcos, mas apenas que os irmãos tenham uma visão geral do motivo de Jesus tratar com seus discípulos nessa circunstância de Marcos 6, capítulo 45 a 52. Quando fala-se de fermento dos fariseus, aqui os discípulos precisavam realizar uma nova viagem e eles estavam preocupados com o alimento. E Jesus acabou nesse texto novamente repreendendo eles, né? Olha, vocês estão com o coração endurecido, agora há pouco a gente acabou de fazer um milagre que foi alimentar 4.000 pessoas, sobraram 7 cestos de pães. Então, os discípulos estavam na presença de Jesus, presenciaram milagres, presenciaram maravilhas, e o sentimento humano deles de confiança existia, e o sentimento de confiança deles estava abalado, né? Então, irmãos, aprove ao Senhor estarmos reunidos nessa noite para falar conosco através desse assunto. Confiança em Jesus, né? Que o Senhor Jesus possa tratar em nós o sentimento de confiança. A mensagem que eu tenho para os irmãos nessa noite, da parte de Deus, né? E uma mensagem que tem falado muito comigo, não nos últimos dias, mas ao longo dos últimos, posso dizer, ao longo dos últimos 4 meses. Deus fala muito comigo sobre esse texto, porque por meio dele eu entendo, né, que eu preciso desenvolver, melhorar a minha confiança, a confiança em Jesus. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos nessa noite também precisa ser aprimorado esse sentimento, a confiança em Jesus. A mensagem, irmãos, nesta noite é a seguinte: você não está só, meu irmão. Confie em Jesus Cristo. Por quê? Ao analisarmos o texto, nós identificamos 3 verdades que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Nós identificamos que Jesus Cristo nos orienta, Jesus Cristo nos socorre e Jesus Cristo nos encoraja. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Nós podemos identificar essas 3 verdades nesse texto. Amém? Irmãos, a primeira verdade, falando sobre a primeira verdade, sobre uma curiosidade sobre essa primeira verdade, né? Jesus Cristo nos orienta. Versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem ao mar de Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de despedir todos, subiu sozinho no monte para orar. Versículo 45 e 46. O interessante aqui desses 2 versículos é a palavra insistiu. Veja bem, qual é o motivo que o Senhor Jesus insistiu com os seus discípulos para pegar o barco e atravessar o lago? O mar da Galileia, o lago de Genezaré, né? Qual foi o motivo que levou o Senhor Jesus a fazer isso? Qual foi o motivo que levou o Senhor Jesus despedir os irmãos, despedir o povo, encerrar o culto sozinho, né? Fechar a igreja sozinho, parafraseando com os dias atuais e falar para o pessoal, vai embora, né? Vamos encerrar o assunto por aqui, vamos encerrar os trabalhos por aqui, né? Então a gente observa no versículo 45 e 46 que Jesus orientou o povo. Jesus orientou o povo, irmãos. E a resposta para isso está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15. Jesus Cristo não queria que o sentimento de que ele se tornasse rei deles para derrubar o Império Romano permeasse o coração do povo e permeasse o coração dos discípulos. Esse era o objetivo. Jesus Cristo não queria que o coração nem a mente das pessoas fosse contaminada com esse sentimento. O objetivo do Senhor Jesus não era esse. Ele sabia disso, que o propósito de Deus para com ele era vir à terra para quê? Para
demonstrar o seu amor por nós na cruz do Calvário, né? Que o objetivo de Deus para com ele era ser o rei, não ser um político, mas era ser alguém que iria morrer na cruz para demonstrar o amor para você e por mim, demonstrar o seu amor para a humanidade. Deus tinha o propósito em Jesus que ele fosse o rei, sim, mas o rei do nosso coração, né? Ser o rei que governa o nosso coração. Amém? Amém. Essa é uma importante verdade, irmãos. O objetivo de Jesus não era se tornar um político, não era libertar o povo, não era trabalhar contra o Império Romano, mas o objetivo do Senhor Jesus era a cruz. No versículo 46, nós observamos também o seguinte, que Jesus resolve retirar-se para orar. A palavra de Deus nos mostra que durante o ministério terreno de Jesus, ele tinha o hábito de orar. Todas as vezes que precisava tomar decisões difíceis, ou passaria por tentações. A gente pode observar na palavra do Senhor isso nos evangelhos. Jesus retirava-se para orar porque para ele a oração não era um passatempo. Não era um refúgio de quem já bateu em várias portas, não teve uma resposta e fala assim, puxa vida, agora eu vou orar, porque já que nada deu certo, eu vou orar. Não, Jesus Cristo tinha prazer na oração. Jesus Cristo amava a oração. E que nós possamos nessa noite, né, irmãos, reaprendermos com Jesus, né, a ter essa importante intimidade com Ele, né, uma intimidade tamanha de nos deleitarmos na presença do Senhor em nossas vidas, né, que nós possamos buscar a presença do Senhor, não vir na igreja como um balcão de negócio ou apenas consumir um produto, mas que a gente possa se apresentar na presença do Senhor, para louvá-lo, para exaltá-lo, para buscar a sua presença, primeiro pelo que Ele é, primeiro pelo que Ele é, primeiro para que a presença dEle seja constante nas nossas vidas, e na sequência, sim, na sequência nós sermos abençoados por meio das promessas do Senhor. Ele tem muitas promessas para nós, amém? Mas primeiro a presença do Senhor, depois as promessas do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, se no versículo 45 e 46 nós aprendemos que Jesus insistiu com o povo, orientou os seus discípulos, né? Nos dias atuais, como Jesus nos orienta, como Jesus nos fala, né? Jesus tem seus métodos, né? Jesus é o Deus que se fez carne, Ele tem seus métodos, amém? Muitas vezes nos falta entendimento, né? Como pecador e falho, muitas vezes nos falta entendimento, mas Ele tem seus métodos, Ele é Deus. Irmãos, mas nos dias de hoje, Jesus fala conosco por meio da sua palavra. Essa é uma importante verdade, algo que precisa ficar muito claro nas nossas mentes, né? Eu tenho certeza que os amantes da palavra do Senhor, você que estuda a palavra do Senhor, eu tenho certeza que você tem um texto bíblico, um livro bíblico que fala muito ao seu coração, eu não tenho dúvida disso, né? Alguns irmãos já escutaram muitas vezes eu aqui na igreja falar sobre Jó 42:2. Eu gosto demais desse texto. É um texto que falou comigo, Salmo 27. Fala comigo também, né? Me renova, me fortalece, abre a minha mente, me ajuda a ter calma, a ter paciência, né? E quantos outros textos, né, irmãos? Quantos outros textos? 2 Coríntios 4, capítulo 4, se não me falha a memória, uma outra passagem da Bíblia também que eu gosto demais. Então a palavra do Senhor, ela fala conosco. Jesus fala conosco nos dias de hoje por meio da sua palavra, meditando em sua palavra. Irmãos, Mateus 22:29, o presbítero Rômulo hoje na escola dominical apresentou esse texto. Amém? O presbítero Rômulo está aí? O presbítero Rômulo, lembrei. A pregação estava pronta e eu lembrei do texto que você apresentou, presbítero Rômulo. Então, Mateus 22:2 diz o seguinte, irmãos: o erro de vocês é que não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Né? O ensinamento é importante sobre a palavra do Senhor. Nós falhamos muitas vezes por não confiar da maneira que deveríamos no nosso único suficiente Salvador. Amém? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia das nossas vidas, começando por mim, irmãos. Eu preciso
muito de Jesus na minha vida. Amém? Segundo, Jesus nos orienta hoje, além de nos orientar por meio da sua palavra, né? Eu anotei o texto aqui de Mateus 22, 29, e também tem um texto muito importante que nós conhecemos desde quando adentramos na igreja pelo ministério infantil, que é Salmo 119, versículo 105, desde que a gente aprende esse texto. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? Se você tem luz para o seu caminho, João, e aí? Você sabe aonde você vai andar, aonde tem buraco, aonde não tem, qual é a direção. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos orienta sobre nossa conduta de fé e prática, sobre a nossa caminhada em direção à Canaã celestial, a nossa caminhada em direção à eternidade, né? Quando nós observamos o tempo que nós estamos aqui na Terra, né? Alguns têm por volta de 70, 80, 90, 100 anos, né? O período que a gente passa aqui é muito pequeno comparado ao período que nós vamos passar na eternidade. Vale a pena, irmãos, vale a pena servir a Jesus. Glória a Deus. Podemos encontrar orientação de Jesus por meio de orações, né? E a comunhão com o Espírito Santo. Jesus nos orienta por meio da oração do Pai Nosso. Uma oração muito simples, que nós também aprendemos desde criança, mas uma oração extremamente estruturada, organizada. Jesus nos orienta para glorificar a Deus. Nós fomos criados para a honra e glória de Deus, né? Nós aprendemos semana passada, nós aprendemos isso, né? Novamente fomos relembrados dessa verdade. A oração do Pai Nosso nos ensina a glorificar a Deus, a buscar a sua vontade, não os nossos desejos, né? Mas a vontade de Deus, que seja feita a sua vontade nos céus e na terra. A palavra de Deus, por meio da orientação de Jesus, na oração do Pai Nosso, também nos orienta que nós devemos pedir para que Ele supra as nossas necessidades, perdoe os nossos pecados, não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Amém? Uma oração abençoada, simples, todos conhecemos, mas uma oração abençoada que faz todo o sentido e a diferença para as nossas vidas, né? Principalmente naqueles momentos que nos faltam palavras para orar, né? Palavra para orar. A oração, irmãos, é uma ferramenta poderosa que nos conecta com o amor e com a graça de Deus. Ela nos dá força para enfrentar as lutas da vida. Amém? Então Jesus nos orienta, meditando na sua palavra por meio da oração. Também nos orienta participando do corpo de Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz: E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Na igreja, irmãos, nós somos acompanhados. Eu tenho certeza que muitos irmãos vão se lembrar, né, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus e participar do corpo de Cristo também, né? Nós somos alimentados, somos encorajados. Jesus fala conosco, o Espírito Santo do Senhor fala conosco quando nós participamos das reuniões de oração, tarde da bênção, grupos pequenos, escola bíblica dominical, aprendemos na escola bíblica dominical, culto de celebração e ainda, se necessário, nós somos acompanhados pelos pastores da nossa igreja, pelos presbíteros, pelos líderes de ministérios, né? Nós temos uma responsabilidade importante, irmãos, e quando nós observamos o que está escrito na porta da nossa igreja, né? Quando nós entramos, passamos pela porta da nossa igreja, tem um texto ali. A igreja pode repetir comigo? Ou eu vou precisar soprar para a igreja? Existimos, Jesus. Amados irmãos, precisamos ter esse texto extremamente claro em nossas mentes. Vamos repetir mais forte? Existimos em Cristo Jesus para adorar a Deus, cuidar dos salvos e alcançar os perdidos. Amém? Somos orientados, irmãos. Pastor Geloísio, Pastor Antônio, irmãos experientes, fazem parte do corpo de Cristo, pessoas que podem nos ajudar com a palavra amiga, com a palavra de orientação, com a palavra de direcionamento.
Amém? Jesus nos orienta, meditando na sua palavra, por meio da oração e participando do corpo de Cristo. Que nesta noite o Espírito Santo fixe em nossos corações essas verdades, irmãos, e nos ajude a buscar orientação em Jesus, por meio da sua palavra, orações e por meio do corpo de Cristo, por meio de participarmos do corpo de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, Marcos 6, versículo 47 em diante, diz o seguinte: durante a noite, os discípulos estavam no barco no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhar sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Pensando que fosse um fantasma. Jesus é nosso socorro. Jesus é o nosso socorro. Em Marcos, nós observamos que os discípulos estavam enfrentando uma dificuldade. Jesus observou lá do alto do monte e foi até eles. Amém? Irmãos, vamos conversar agora sobre o porquê muitas vezes nós precisamos ser socorridos por Jesus. Geralmente, irmãos, precisamos ser socorridos por Jesus quando nós estamos atravessando por momentos difíceis em nossas vidas, quando nós pensamos que o nosso barquinho está fazendo água e que ele vai naufragar, né? Nós corremos aos pés do Salvador, né? Muitas vezes, irmãos, nós entramos em dificuldade, precisamos ser socorridos não por causa do inimigo das nossas almas, né? Nós temos, praticamente é meio que natural, né? Nós terceirizarmos a culpa, né? Colocarmos a culpa no inimigo das nossas almas. As coisas não estão indo bem, a culpa é do inimigo das nossas almas. Mas, irmãos, nem sempre a culpa é do inimigo das nossas almas, né? Isso também não é algo que deve ser condenado, né? Se nós observarmos Adão lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, quando Adão consumiu o fruto, quando Deus foi atrás dele conversar com ele, saber o que estava acontecendo com Adão, que ele estava escondido, o que Adão falou? Adão quis terceirizar a culpa na mulher e depois em Deus. Essa mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. Adão não assumiu a sua responsabilidade, irmãos. Nem sempre a culpa é do inimigo das nossas almas, que isso fique bem claro, né? Irmãos, por que nós muitas vezes entramos em dificuldade? Por quê? Né? Muitas vezes nós entramos em dificuldade por falta de humildade, por falta de habilidade, por falta de prudência, por falta de, ou por nossa negligência, e não por culpa do inimigo das nossas almas. Por exemplo, quando falamos aquilo que não deveríamos falar, nós muitas vezes podemos entrar em dificuldade. Quando nos envolvemos em assuntos que não nos dizem respeito, podemos também entrar em dificuldade. Quando compramos sabendo que não temos condição de pagar, quando avalizamos alguém que sabemos que não vai cumprir com o seu compromisso, a gente não pode culpar o inimigo das nossas almas por algumas decisões e por algumas atitudes que a gente toma. E a gente acaba entrando em dificuldade. Julgo desigual, irmãos, e tantas outras situações que, se nós apresentássemos à luz da palavra do Senhor, apresentássemos em oração, ou apresentássemos às pessoas mais experientes que nos cercam, que fazem parte do corpo de Cristo, que são tementes ao Senhor, certamente nós não entraríamos em dificuldade. Nós não entraríamos em dificuldade. Precisamos ser prudentes, irmãos. Precisamos estar atento para as orientações de Jesus, por meio da sua palavra, por meio de orações, por meio de participar do corpo de Cristo. Certamente nós não entraremos em dificuldade. Amém? Mas nós também podemos entrar em dificuldade. Deus tem os seus propósitos, Ele é Deus. Amém? E isso precisa também ficar claro. Irmãos, quando falamos de dificuldades, quando entramos em dificuldades, quais são os sentimentos? Estamos falando hoje sobre sentimentos?
né? Sentimento de confiança, sentimento de desconfiança. Quais são os sentimentos, as reações mais comuns que as pessoas demonstram quando estão passando em dificuldade? Algumas pessoas reagem por meio do desânimo. Quando observamos na palavra do Senhor, lá no Velho Testamento, a história do profeta Elias, quando a mulher do rei Acabe queria matá-lo, né? Qual foi o sentimento do profeta Elias? Né? O profeta Elias, um homem que não experimentou a morte, um homem que foi visto por Pedro, Tiago e João no monte, né? No Monte da Transfiguração, um homem daqueles que não conheceu a morte, já teve o sentimento de desânimo, que é um sentimento, uma sensação que nós humanos temos, né? Quando Jezabel ameaçou de morte, ele preferiu morrer do que enfrentá-la. Texto bíblico, 1 Reis 19:4. Outros irmãos reagem diante das dificuldades por meio do desespero. Desesperados, muitas vezes acabam se desesperando. Apóstolo Paulo, homem abençoado, homem de Deus, homem que escreveu 13 livros da Bíblia, um homem daquele também, um homem que realizou um trabalho muito importante no reino de Deus, também ficou desesperado. 2 Coríntios, eu quero ler esse texto com os irmãos, muito rapidamente. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele estava numa viagem para a Ásia, ele foi perseguido e ele ficou desesperado. 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Pensamos que não sobreviveríamos. Pensaram que não sobreviveríamos. Ficou desesperado. Mas, irmãos, vale a pena ler do 9 ao 11. O texto é muito bonito também. Mas, né? De fato, esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos a nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu tantas orações feitas em nosso favor. Amém? Louvado seja Deus. Algumas pessoas desanimam, como o profeta Elias, algumas se desesperam, como o exemplo do profeta, do apóstolo Paulo, e algumas pessoas, irmãos, reagem como o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que quando foi questionado se conhecia Jesus, qual foi o posicionamento dele? Ele negou, né? Ele se recusou diante das dificuldades, ao invés de tomar posição, tomar partido, né? Analisar e tomar uma atitude que seja adequada de um cristão, ele isentou-se, né? Ele pensou, como dizemos aí nos dias atuais, né? Não vou me envolver nesse assunto não, vamos deixar do jeito que está, para ver como é que vai ficar essa situação, não conheço Jesus, né? Então ele fez o que? Ele foi omisso, ele isentou das suas responsabilidades. São esses alguns sentimentos que as pessoas demonstram quando estão em apuros, quando precisam ser socorridas, quando estão passando por dificuldades. Algumas pelo desânimo, algumas pelo desespero, e outras se isentam das suas responsabilidades. Agora, irmãos, vamos analisar as dificuldades que os discípulos estavam enfrentando no mar da Galileia, onde eles não contavam com a presença de Jesus. Em passagens anteriores da palavra do Senhor, do Evangelho, fala que Jesus os livrou, os discípulos, no meio de uma tempestade. Mas naquela ocasião, Jesus estava com os discípulos no mar. Jesus estava no barco, né? Mas nessa ocasião não. Jesus não estava, Jesus estava no monte, orando, né? Os discípulos, irmãos, estavam no meio do mar. Quando a gente analisa o mar da Galileia, o lago de Genezaré, ele é um lago de água doce formado pelo Rio Jordão. E ele tem a característica de
21 quilômetros, lá na região de Israel, 21 quilômetros de comprimento, por aproximadamente 13 quilômetros de largura. E ele fica abaixo do nível do mar, cerca de 200, 212 metros. Né? E ele é cercado por montanhas, várias montanhas. Né? Pelas características da região, comenta-se que acontecem tempestades inesperadas, até mesmo para pessoas que conhecem aquele lugar. Né? E que foi o que aconteceu. Os discípulos estavam por volta de 3 horas da manhã, no meio de um mar. Os irmãos que conhecem um pouquinho de geografia, né, vão recordar, acho que desse estudo. Né? Quando a gente está por volta de 8 quilômetros, né, quando eu trabalho na área de tecnologia, a gente já fez bastante projeto de rádio, né, com 8 quilômetros de distância, a gente já tem que calcular, já tem que considerar a curvatura da Terra, né, por causa da distância. Pela curvatura da Terra, numa distância de 8 quilômetros, você já não enxerga mais. Tem que se considerar a curvatura da Terra. Você tem que colocar pontos de repetição para a comunicação fluir de um lado ao outro, né? Porque não tem visada. Mas o Senhor Jesus em cima do monte, né? Se o lago tem 13 quilômetros, vamos calcular 6,5 quilômetros, né? Que eles estavam ali por volta de 6,5 quilômetros no meio do mar. E o Senhor Jesus os viu. O Senhor Jesus os viu nitidamente, né? Os discípulos, irmãos, no meio de uma tempestade, eu creio que eles estavam com uma tocha, né? Naquele tempo não tinha potentes faroletes com lentes que amplificam a luz, que amplificam o sinal, né? Que você coloca uma pilha ali pequena e faz uma claridade enorme. Naquele tempo não tinha isso, o máximo que eles tinham era uma tocha de fogo. Agora imagino eu também, que no meio daquela tempestade, no meio do mar, vento soprando, água respingando, com certeza a tocha tinha apagado, né? Eu tenho certeza que no meio do mar, diante daquela situação, a pessoa que estava do lado dele, eles não conseguiriam nem enxergar. Não conseguiria nem enxergar, né? Uma situação difícil, há 2000 anos atrás, né? Com pouca luz, uma situação difícil. E olha só, quando observamos, né, que os discípulos estavam no meio daquela tempestade e de repente viram um vulto, né? Viram uma imagem, acharam que era um fantasma. Acharam que era um fantasma e gritaram, né? Gritaram, ficaram desesperados, né, irmãos? E eu chamo a atenção para a seguinte situação. Discípulos que estavam com Jesus, presenciaram milagres, presenciaram maravilhas, participaram de multiplicação de pães, né, de curas, né, de um culto abençoado. Eu tenho certeza que naquela ocasião que antecedeu esse texto bíblico de Marcos 6,45, com certeza foi um culto abençoado, porque Jesus se fez presente, não tem como ser diferente, né? Culto abençoado, estavam no meio do mar e tiveram medo de fantasma, né? Medo é um sentimento humano, né? Confiança é um sentimento humano também que precisa ser tratado. Mas tiveram medo de fantasma, né? Eu creio que no meio daquele mar devem ter ocorrido muitos gritos, né? A palavra do Senhor fala de gritos, né? Jesus viu que estavam em apuro, remando com força, lutando contra o vento e as ondas, lutando contra os ventos e as ondas, né? Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus caminhou até eles, né? O objetivo era passar por eles. Quando eles o viram, gritaram de pavor, né? No versículo 48, versículo 49, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma, ficaram aterrorizados, né? Irmãos, medo, sentimento humano. Medo, sentimento humano. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos ensina o seguinte: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Né? A palavra de Deus nos ensina isso. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Eu também fico pensando, irmãos, muitas vezes quando nós temos medo, né? Quando nós participamos da igreja, participamos de cultos abençoados, né? E muitas vezes a gente também tem esse sentimento de medo. Temos sentimento de medo. Alguns dos irmãos, né? Eu acho que eu já fiz isso uma outra vez. Vai lá e deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas, irmãos, se não estivermos com o nosso relacionamento
íntimo com Deus, a Bíblia aberta no Salmo 91 não vai resolver. Não vai resolver. Por isso nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Amém? Nos dias de hoje, como Jesus nos socorre. Agora, há pouco a gente aprendeu sobre como Jesus nos orienta, né? Agora, como Jesus nos socorre nos dias de hoje. Jesus pode fazer o impossível, Jesus pode fazer um milagre, se for necessário. Jesus pode vir sobre as tempestades dessa vida em nosso favor. Ele está acima de todas as coisas. Precisamos crer e confiar em Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, Jesus nos socorre hoje também por meio dos recursos que nós temos. Por meio da medicina, por meio de remédios, por meio de exames preventivos, sessões de terapia, ou até mesmo, irmãos, quando nós estivermos sendo tratado, passando por algum hospital, o Senhor pode utilizar-nos como instrumentos para anunciar o seu amor, anunciar que Ele transforma, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele realiza milagres. Jesus pode fazer uma obra maravilhosa nas nossas vidas, de maneira impossível ou de maneira natural. Irmãos, eu tomei nota, né, de um texto que eu gosto muito da palavra do Senhor também, né, quando estivermos passando por momentos difíceis da nossa vida. Né, eu lembro da história de Jó, quando Jó foi provado e Jó acabou defendendo, né, argumentando junto aos seus amigos que vieram próximo dele querer encontrar ali uma explicação para tanto sofrimento. Jó capítulo 19, versículo 25 diz o seguinte: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Versículo 26, e depois que o meu corpo tiver se decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Versículo 27, eu o verei por mim mesmo, sim o verei com meus próprios olhos, o meu coração muito anseia por esse dia. Mesmo em meio a uma situação difícil, Jó, ele demonstrou a sua confiança em Deus. Ele acreditava que o Redentor dele vivia. E nós precisamos também acreditar que nós não estamos só, nós precisamos confiar em Jesus, que Jesus nos socorre, Jesus nos orienta, Jesus nos socorre de maneiras a realizar o impossível nas nossas vidas ou por meio dos recursos possíveis. Amém? Amém. Irmãos, versículos 50 a 51. 50 a 51. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo imediatamente. Porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração dele estava endurecido. Nessa parte do texto, dessa história, desse relato bíblico, nós identificamos a terceira verdade: Jesus é nosso encorajador. Nós vimos que Jesus Cristo nos orienta, Jesus Cristo nos socorre e Jesus Cristo nos encoraja. Essa é a terceira verdade que a gente pode identificar nesse texto. Né? Jesus falou com seus discípulos: não tenham medo, coragem sou eu. E eu fico imaginando, irmãos, como seria Jesus, em meio àquela situação, dirigir-se aos seus discípulos. Né? Eu acredito, né, eu imagino, que ele deve ter utilizado uma voz meiga, uma voz suave, uma voz tranquilizadora, uma voz cheia de amor, para dirigir-se aos desesperados por um socorro. Não tenha medo, coragem, sou eu. Irmãos, a ovelha, mesmo em meio às tempestades dessa vida, ela conhece a voz do seu pastor. Amém? Ela conhece a voz do seu pastor. Irmãos, vou contar um breve testemunho.
No ano de 2019, mês de janeiro, eu fui desligado de uma empresa onde eu trabalhava. Eu fiquei bastante chateado, sabe? Fiquei bastante chateado. Cheguei em casa, dobrei meu joelho com a minha família, orei e segui minha vida. Na primeira noite, por volta de 3 horas da manhã, por volta da quarta vigília, né? Conforme os romanos mediam a noite, né? Por volta de 3 horas da manhã, eu fui me levantar da cama e eu escutei uma voz e eu não tive dúvida. Eu não tive dúvida. Eu tinha certeza absoluta que o meu pastor estava falando comigo, que Deus estava falando comigo. A frase que eu escutei uma única vez. Já contei esse testemunho numa tarde da bênção, eu escutei uma única vez, eu não escutei ela repetida outras vezes, foi uma única vez. Você precisa confiar mais em mim. Amém? Muitas vezes, irmãos, a gente quer resolver as coisas pelas nossas forças, do nosso jeito, né? Conforme as nossas vontades, conforme os nossos cálculos, os nossos planejamentos, né? E hoje eu reconheço que eu recebi um livramento da parte do Senhor. Livramento da parte do Senhor. Deus tem sustentado a minha vida, tem sustentado a minha família. Ele é o meu único suficiente Salvador. Né? Eu creio que Ele pode todas as coisas e Ele tem me sustentado até aqui. Eu louvo a Ele por isso. Você precisa confiar mais em mim. Amém? Uma única vez. E nós, irmãos, nós confiamos o suficiente, né? Nós confiamos de maneira a não ter qualquer tipo de dúvida, né? Os discípulos, esse sentimento ele é humano, né? O sentimento da confiança é um sentimento humano que precisa ser trabalhado, né? A fé precisa ser trabalhada, a fé precisa ser desenvolvida, a fé precisa ser aprimorada, né? Nós precisamos, né? Aprender a confiar mais em Jesus, né? Confiar mais em Jesus, né? Nos dias de hoje, irmãos, nós devemos apresentar ao Senhor, né? Manter a nossa vida diante do altar do Senhor. Nós devemos, conforme diz Tiago, capítulo 8, versículo 8 a 10. Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Versículo 9. Que haja lágrimas, lamentações e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Versículo 10. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Palavra do Senhor, irmãos. Jesus nos encoraja. Ele se aproxima das nossas vidas e diz: não tenham medo, coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Amém? Nós precisamos ter em mente que nas nossas vidas nós passaremos por muitas tempestades, né? A gente não precisa ter dúvida disso. Tempestades vão acontecer na nossa vida, né? Mas nós precisamos ter mais certeza ainda que, independente da tempestade, Jesus estará sempre conosco. Jesus estará sempre conosco. Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele nos encoraja, Ele renova nossas forças, Ele segura nas nossas mãos, Ele é a âncora firme em meio às tempestades da vida, e nós podemos confiar nele para nos guiar em segurança até a outra margem e superar todas as tempestades dessa vida. Porque com Jesus Cristo, meu amado irmão, a tempestade vai passar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, mais alguns textos interessantes, né, que eu gostaria de meditar com os irmãos, conversar com os irmãos, né? Quando a gente pensar que está sozinho, né, eu gostaria que os irmãos lembrassem da história do rei Ezequias, né? Eu gosto muito dessa passagem bíblica também. Está lá em 2 Reis, Isaías também conta, mas está em 2 Reis, por volta ali do capítulo 20, né, fala dessa passagem, né? Quando Deus fala para o profeta Isaías, né, vai até o rei Ezequias e fala para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele vai morrer, né? Ele estava sendo ameaçado pelo Império Assírio, né, por um importante império
que tinha um exército muito poderoso naquela época. Com certeza, por forças próprias, ele não ia vencer aquela batalha, né? E por outro lado também ele sofria por uma enfermidade grave. E o profeta Isaías chega até ele e fala: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver, coloca a sua casa em ordem. O que acontece, irmãos? Os olhos do Senhor estão aonde, irmãos? Os olhos do Senhor são como tochas de fogo, e os olhos do Senhor estão voltados para nós. Ele está em todos os lugares, Ele sabe o que a gente passa. A gente tem que ter isso em mente, né? Quando o profeta Isaías está no pátio do palácio do rei Ezequias, Deus fala para ele: Isaías, volta lá. Eu fico imaginando também o diálogo, né, entre Isaías. A Bíblia não entra em muitos detalhes, né, mas fala que Deus fala com Isaías, né? Isaías, volta lá, né? Fico imaginando, mas Isaías conversando com o Senhor: mas Senhor, eu fui até o rei Ezequias, apresentei a mensagem que o Senhor mandou, né? A profecia que o Senhor mandou, que era para ele colocar a casa em ordem, que era para ele se consertar, que ele ia morrer. Mas Senhor, o que está acontecendo? Foi o Senhor que me mandou falar com o rei Ezequias, né? Por que, Senhor? Por que o Senhor mudou de ideia? E Deus fala, né? A palavra diz que Deus fala ao profeta Isaías: volta lá, porque eu vi as lágrimas e ouvi a oração do rei Ezequias. Deus viu o comportamento e ouviu a oração de alguém quebrantado na presença do Senhor. E Ele ouve e atende as nossas orações, irmãos. Aleluias, não precisamos duvidar disso. Deus ouve a oração de uma pessoa que tem o seu coração quebrantado na presença dEle. Foi o que aconteceu nessa circunstância, né? O rei Ezequias teve a sua vida adicionada, né? Teve mais 15 dias, mais 15 anos de vida. O Senhor o abençoou e deu vitória perante as batalhas. Mais 15 anos de vida e ele venceu as batalhas contra o Império Assírio. Irmãos, quando precisarmos de motivação, né, a palavra do Senhor, ela fala conosco. A palavra do Senhor fala conosco, né? Isaías, irmãos, um texto da palavra do Senhor que está em Isaías. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, e com a minha destra fiel. A palavra do Senhor para nós, irmãos, nesta noite, né? Nós não estamos sozinhos e o Senhor nos diz não temermos, né? Não temermos. Nós devemos observar a palavra do Senhor, né? Conforme a segunda verdade, para não precisarmos ser socorridos, nós precisamos ser prudentes. Mas quando precisarmos ser socorridos, que tenhamos em mente que nós não estamos sozinhos, que tenhamos em mente que o Senhor Deus está conosco, né? Por meio de Jesus Cristo, Ele está em todos os lugares. Amém? Quando passar por águas turbulentas, tempestades dessa vida, com um coração quebrantado, peça para Jesus entrar no seu barco, porque com Jesus a tempestade vai passar. Amém? Glória a Deus. Aleluias.